nossa segunda webinar do ano e hoje nós trouxemos aqui mais um dos nossos auditores, né, o André Silva, que é o nosso auditor líder, há um bom tempo aí, tá desde o início do PAD, liderando aí equipes de auditoria. O André é enfermeiro, né? Ele é consultor, especialista em gestão de negócios em saúde, auditor líder, e ele é membro também da nossa comissão técnica que a gente tem hoje dentro do colégio, onde existe essa comissão junto com os auditores líderes, que ajudam a gente aí na tomada de decisão e discussões técnicas sobre a metodologia, com um ponto de vista não só de auditor, como do cliente também. E o André é peça fundamental aí desse comitê. E é o nosso auditor líder mais elogiado, que eu já falei para ele que eu não aguento mais. Os clientes adoram o André. Mas ele tem aí uma excelente, não só liderança também, como conhecimento da norma. Então, foi muito bom trazer ele aqui para conversar com vocês, porque André entende demais, não só da parte assistencial, como também toda a parte de gestão, infraestrutura. Então, ele agrega demais para os clientes, traz valor, né? Sugestões. Então, nada menos que ele se tornar um consultor, né, André? Passar para o outro lado aí, ajudar as clínicas, né? Nesse processo aí. E queria já te agradecer, vou te agradecer no final de novo, mas obrigada por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, ajudar a gente nessa caminhada aí pela qualidade, pela estruturação aí dos nossos serviços de diagnóstico por imagem, tá bom? Muito obrigada, a sala é sua, fica à vontade. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, tá? Depois no final a gente abre aqui para perguntas, ou se vocês quiserem no final a gente tira aí o slide e todo mundo mostra o rostinho e pode também fazer a pergunta direto para o André, tá bom? Ou mandando aqui no chat, que fica melhor para vocês, tá? André, sala toda sua. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada mesmo. Boa noite a todos. Na verdade, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Primeiramente a Cássia, né? Nessa gestão aí do PAD e também agradecer a todo o CBR, né? Por essa oportunidade da gente compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem visto no dia a dia, né? Dos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, né? Então, espero que seja uma noite aí onde a gente possa compartilhar os conhecimentos, né? No finalzinho, se a gente conseguir discutir alguma coisa, né? A respeito do assunto que nós vamos trazer nesta noite, tá? Eu escolhi esse título, né? Processos assistenciais em diagnóstico por imagem. Haja visto o que a gente tem observado hoje no nosso país, né, nas clínicas de diagnóstico por imagem, eu acho que vale, né, a gente trazer o assunto, porque cada empresa, cada instituição, né, ela define aí a sua metodologia de trabalho, né, mas o PAD, ele vem com o intuito também de nós padronizarmos, né, a nossa assistência, obviamente, com a parte das decisões, muitas vezes, que as empresas tomam, mas, né, a gente tenta, né, trazer um padrão ainda para essa assistência e naquilo que a gente nunca cansa de falar, né, do cuidado centrado sempre no nosso paciente, né. O objetivo, então, dessa discussão hoje, né, é compartilhar os processos assistenciais em radiologia e diagnóstico por imagem, baseado nas 6 metas internacionais de segurança do paciente, e fazer uma correlação, né, dessas 6 metas internacionais com a norma do PAD na sua versão que hoje se encontra na versão 5.1. Então, nós vamos trazer, né, as 6 metas internacionais, cada uma delas a gente vai discutir, né, e correlacionar ela aos requisitos que nós temos dentro da norma que tem uma ligação
direta, né, com as 6 metas internacionais do PAD e as 6 metas internacionais de segurança do paciente, desculpa, da Organização Mundial da Saúde e a norma do PAD, tá? Bom, as 6 metas, acho que grande parte já devem conhecer, né? São as 6 metas internacionais de segurança do paciente estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e a sua concepção, né? Ela foi focada inicialmente nos processos assistenciais hospitalares, né? E nós vemos uma crescente, né, dessas 6 metas nos serviços de saúde hoje espalhados pelo país, né, muito forte, principalmente na área hospitalar, né, mas que nós podemos, né, apesar dela ter a sua concepção, né, focada na área hospitalar, nós podemos trazer ela, sim, né, para a radiologia e diagnóstico por imagem, né, e sem perder, né, a essência, né, daquilo que ela se propõe, né? Então, ela tem demonstrado um papel importante, né, para trazer uma assistência segura para o nosso paciente, minimizando ou até mesmo eliminando os riscos, né, que essa assistência pode proporcionar, né, não só dentro do ambiente hospitalar, mas também dentro do ambiente de diagnóstico por imagem. Então, hoje nós vamos pegar uma por uma delas, né, e vamos estar discutindo e falando, né, e associando ela aos requisitos da norma do PAD na sua versão 5.1. Então, a meta 1, ela fala sobre identificar corretamente o paciente, né? Então, a questão de identificação do paciente, ela é importante, né, para que nós possamos garantir, né, que a assistência que vai ser dada, ela seja dada no paciente correto, né? Então, nós encontramos dentro da norma do PAD o requisito 3.1.8, que inclusive é um requisito core, né? É um requisito importantíssimo, né? Devido à sua criticidade, onde diz que o serviço deve solicitar ao paciente um documento oficial com foto ou outro método biométrico que comprove a sua identificação para o cadastro, né? Além disso, em todo o processo de atendimento, os profissionais devem checar dois identificadores estabelecidos pela instituição e padrão para os pacientes, para a confirmação da identificação do paciente conforme as metas internacionais de segurança. Então, começa-se, né? Esse é um requisito que está dentro da gestão do atendimento, né? Quando nós vamos auditar as clínicas de diagnóstico, quando nós vamos auditar a área de atendimento, esse requisito 3.1.8 está inserido dentro dessa gestão. Então, é necessário, né, que durante no início do atendimento do paciente, haja a entrega de um documento oficial, né, ou qualquer outro método biométrico que comprove a sua identificação. Também a norma, ela é clara quando ela se refere a pacientes internados e também a pacientes que vêm de unidades, de outras unidades, né, ou até mesmo dentro da própria unidade, quando o serviço está dentro de uma estrutura hospitalar, que essa comprovação da identificação, ela deve ser realizada através do prontuário do paciente ou através de familiares que de repente possam ali estar. A norma ela ainda vai além. Ela diz que nos serviços de teleradiologia, esse serviço deve exigir, né, da empresa ao qual está lhe enviando as imagens para ser laudadas, né, no mínimo 2 identificadores para a realização do laudo e definir um procedimento documentado no caso de recusa desse exame, né, muitas vezes por falta dessa identificação que traz a segurança de que aquela imagem é de determinado paciente e aí por diante, né? Então, dentro da gestão de atendimento, né, esse é um item importantíssimo que está classificado como core e que nós devemos
né, nos atentar, né, e capacitar a equipe de atendimento para que ela sempre, né, além do pedido médico, pedir documentação, né, que possa comprovar que aquele paciente realmente é ele mesmo, né? Nós já ouvimos relatos, né, de pacientes que tentam passar com a carteirinha de outra pessoa, né, realizar exame com a carteirinha de outra pessoa, muitas vezes porque não tem um convênio, e isso pode trazer uma série de transtornos, não só ao paciente, mas também para a instituição ou clínica que ali o está atendendo. Dentro da meta 1 ainda, né, falando de identificação do paciente, né, nós temos o requisito 3.1.9, que também faz parte da gestão do atendimento, que estabelece as informações mínimas do cadastro que garantem a identificação correta desse paciente, né? Então, além de entregar o documento que comprove essa identificação, eu tenho que ter um cadastro que contenha informações mínimas, né, que garantam essa identificação, e mais além ainda, né, porque eu tenho que ter a possibilidade de rastrear esse paciente, eu tenho que ter a possibilidade de levantar informações que durante a assistência ou durante o momento em que se está laudando, o médico tem acesso a essas informações, e até mesmo na iminência de alguma situação de urgência e emergência, onde a gente precisa entrar em contato com o familiar, entrar em contato com o médico solicitante. Então, isso é extremamente importante, que o cadastro cumpra os requisitos mínimos estabelecidos na norma do PAD, no seu item 3.1.9, né? Então, todo paciente, ele deve ter, né, falando aí no item A, ele fala que o paciente ele deve ter um registro único, né, gerado pelo serviço. É como se fosse um número de prontuário, né? Se a gente for ver como instituição hospitalar, seria o número do prontuário do paciente. Deve ser gerado também um número de atendimento para cada dia ao qual esse paciente foi atendido dentro dessa instituição. Então, prontuário único, né? Registro único e atendimento variado, né? O atendimento, o número de atendimento desse paciente, ele pode variar à medida que ele vai sendo atendido e assistido dentro daquela instituição, né? Uma coisa importantíssima, né, dentro desse requisito é a questão de a gente acompanhar e até mesmo auditar se existem cadastros duplicados do mesmo paciente, né? Muito comum, às vezes, durante os processos de auditoria, a gente identificar, pedir para fazer um levantamento de um determinado nome, de uma determinada pessoa, e você encontrar ali cadastros duplicados, né, por muitas vezes pela falta de um requisito, pela falta do atendimento de um desses tópicos no momento em que foi realizado o primeiro cadastro, né? E uma coisa também importante, né, gerar bloqueios, barreiras para que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, número de CPF, né? A gente sabe que o número de CPF é um número único, e gerar barreiras para que o sistema, né, não prossiga com o cadastro se não houver a inserção do número do CPF do paciente, né? Porque isso garante esse prontuário, esse registro único ao qual esse paciente vai ser assistido dentro da instituição, né? Então, fala ainda, né, da questão de rastreabilidade, né? Se a gente seguir lá no requisito 3.1.10, ele fala a respeito de que esse cadastro, ele tem que ter a possibilidade de ser rastreado, né? Então, eu vou puxar o prontuário do André, né? E eu tenho que ter ali, né, todas as informações do primeiro exame, do segundo, do terceiro exame e assim por diante, exames que ele realizou dentro daquela instituição. Então, são informações que garantem, né, um cadastro confiável, um cadastro que vai trazer segurança para esse paciente, porque se a gente for verificar aqui,
né, no item D, né, identificação do profissional solicitante, com telefone de contato ou e-mail, se disponibilizados, né? Esse item é um item extremamente importante, porque frente a um achado crítico, por exemplo, eu tenho informações no cadastro daquele paciente que possibilitam que eu entre em contato com o médico solicitante. E aqui, esse médico, muitas vezes, vai direcionar para onde eu vou encaminhar esse paciente, né? Se, de repente, esse paciente vai para a clínica dele, vai para um hospital, vai para um serviço ao qual ele atende. Então, são requisitos estabelecidos e que devem ser, né, fielmente seguidos para que o paciente possa ter segurança na sua assistência. Outro requisito relacionado à identificação correta do paciente, que é o item 3.2.1. Esse item ele já se encontra, saímos da área de atendimento e vamos para a área de gestão analítica e realização de exames, né? Mais precisamente no começo desse requisito, ele fala que antes da realização dos exames, o serviço deve garantir a identificação correta de cada paciente com a conferência dos 2 identificadores, né? Então, questionar o paciente, né? E durante as auditorias, muitas vezes o auditor ele está auditando o setor, ele está observando se a equipe assistencial, se todo aquele profissional que vai atender o paciente em qualquer etapa da realização do exame dele, se esse questionamento é realizado, né, passo a passo antes dele ser encaminhado para a sala de exames. E chegando à sala de exames, ele também deve ser confirmado se ele for atendido por outra pessoa que não seja quem já fez essa confirmação, né? Então, questionar sobre os 2 identificadores, foi redundante aqui, né, na escrita de identificação do paciente, tá? Me perdoem. Existe a necessidade de nós termos um procedimento documentado, né, e também, né, o treinamento da equipe para que essa prática, né, seja efetuada, né? E eu trago o exemplo que instituições de saúde, né, hospitais de grande porte, que já têm um sistema de gestão da qualidade fortalecido, isso já se tornou uma cultura dentro da empresa, né? Você vai buscar assistência num hospital, existem pacientes que até reclamam, né, do tanto que ele responde a esse questionamento, mas são questionamentos necessários para que garantam que a segurança do paciente, que aquele paciente vai fazer o exame ao qual ele foi destinado a fazer, né? Então, outra forma da gente fortalecer ainda mais esse processo, né, é a realização de auditorias periódicas, né? Então, a equipe de auditores internos da instituição, ele pode aí, né, num simples dia da rotina, ir até o setor e observar se as equipes estão realizando essa identificação, se elas estão realizando essas confirmações para garantir essa assistência e deixar, obviamente, né, o processo consistente para futuras auditorias externas e, consequentemente, segurança do paciente, né? Eu creio que tudo que nós falarmos aqui hoje, ele foca, né? Ele foca na assistência centralizada no paciente, né? E, obviamente, preocupada com a segurança do mesmo. Vamos falar um pouquinho agora da meta 2, né? A meta 2, ela fala melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. E dentro da norma do PAD, nós temos o requisito 2.2.9, que diz que a direção do serviço, ou responsável formalmente designado, deve estabelecer um protocolo documentado baseado no parecer do CFM 20/2019, ou qualquer legislação que venha substituí-lo, que diz, né, no item A listagem de achados considerados críticos e potencialmente críticos, formas e canais de notificação com o médico ou corpo clínico de acordo com a gravidade, e ela finaliza dizendo que os registros desse contato médico ou da tentativa, eles devem ser mantidos, né? Então, além do requisito 2.2.9 da norma do PAD, nós temos um parecer do CFM 20/2019, que fala a respeito
do achado crítico, né? Então, nós precisamos ter, dentro das nossas instituições, procedimentos documentados com a listagem desses achados críticos ou potencialmente críticos. Vale ressaltar aqui que o médico também ele tem a liberdade e autonomia, muitas vezes, para tratar situações que muitas vezes podem não estar dentro dessa listagem, tá? Muitas vezes avaliando a condição clínica do paciente, situações que fazem com que esse paciente se torne um paciente crítico, né? E falando a respeito da comunicação com o solicitante, né, nós linkamos lá com a gestão de atendimento no item 3.1.9, que eu falei ali, se eu não me engano, no item D, né, as formas, né, disponibilizar no cadastro do paciente as formas de contato com o médico solicitante, porque frente ao achado crítico, esses dados são extremamente importantes para que eu tenha agilidade, né, para que eu tenha de bate-pronto a informação para passar para o médico solicitante, né? Então, vamos supor que se eu tivesse um achado crítico importante, né? Vamos falar em um hematoma subdural, onde esse paciente muitas vezes precisa ser encaminhado para um serviço hospitalar, e eu falhei no meu cadastro, com certeza, né? Eu teria ali dificuldade para conseguir a comunicação com esse médico, né? Então, aí vale a importância do item 3.1.9, que linka aí com o item 2.2.9, para que nós possamos ter essa ação de uma forma mais precisa e ágil, né? E finalizando, diz que o registro, né, registro e evidências desse contato tentativas devem ser mantidos. Então, em serviços, né, que vão passar por auditorias, né, o auditor ele vai pedir, né, as evidências, né, dos registros desses contatos ou das tentativas de contato com o médico solicitante ou familiares, né? Então, seja de uma forma dentro de um sistema informatizado, seja num livro de registro de achados críticos, não importa a maneira ao qual você vai registrar, o que importa é você ter o registro e a evidência desses contatos. E é o que eu disse, né? A questão de livros, né? Ela também, né? A gente sabe que nem todas as clínicas dispõem de uma estrutura, muitas vezes, de sistemas informatizados mais parrudos, vamos dizer, que possibilitam que eu faça esse tipo de registro, esse tipo de notificação dentro do sistema, né? Então, não só do achado crítico, né? Mas também como uma forma de melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, passagem de plantão e os registros dessa passagem de plantão, né? É uma forma de nós melhorarmos a comunicação entre os profissionais de saúde daquela instituição, né? Nos hospitais isso é muito consolidado, né? Dentro das clínicas de diagnóstico é necessário também que eu tenha uma passagem de plantão, seja de forma eletrônica, seja de forma num livro de registro, mas que isso aconteça, né? Para que eu saiba, né, que eu estou passando o plantão às 13 horas da tarde, num setor de ressonância magnética. Qual o paciente que está dentro do equipamento? Qual o paciente que está aguardando para ser atendido? Houve alguma intercorrência durante o plantão? Houve alguma intercorrência com algum paciente que está sendo assistido ali naquele momento? Isso corresponde a uma comunicação efetiva entre os profissionais que estão ali dentro daquele setor, dentro daquela instituição. E o registro dessas intercorrências, assim como eu já disse, né? Também seja de forma eletrônica, seja de forma manual, né? Isso é extremamente importante para que nós possamos garantir que todas as informações relacionadas aos pacientes que estão sendo assistidos ou que foram assistidos dentro daquela instituição, elas estejam disponíveis a todos os profissionais no momento em que for necessário. Ainda falando da meta 2, melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde, nós temos um outro requisito dentro da norma do PAD, que é o requisito 2.2.10, que fala a respeito
do sistema Notivisa, né? Ele está dentro ali da gestão de riscos e segurança do paciente, onde nós devemos notificar os eventos adversos graves. Então, eventos como reações ao contraste e outros medicamentos ali que fazem parte do rol daquela instituição, eventos adversos que podem acontecer com equipamentos em saúde, né? Então, eu também devo notificar, que nós chamamos de notificações de tecnovigilância, produtos para a saúde, né? De repente, um produto de limpeza utilizado na instituição, que de repente possa ter dado um start aí numa questão alérgica para um paciente, alguma coisa parecida, tá? Alterações neurológicas ou cardiovasculares graves também devem ser notificadas, né? Isso de extrema importância para serviços diagnósticos por imagem que fazem exames cardiológicos, principalmente, né? Então, devemos estar sempre notificando os eventos adversos que podem ocorrer mediante esse tipo de exame e tratamentos administrados por equívoco, né? Então, se houve um equívoco, se houve uma falha na assistência, eu também tenho que notificar essas situações, tá? A Notivisa acaba não sendo uma notificação interna, né, para os profissionais internos daquela instituição, mas servem, né, de indicador para o núcleo de segurança do paciente, para a comissão de gestão de risco da instituição e até mesmo, né, para os órgãos públicos, mediante as informações que são passadas de todas as instituições a nível nacional. Meta 3. Aí nós falamos a respeito de melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Perdão. A norma, no seu item 2.2.6, ela fala que a realização de exames de estresse cardíaco deve seguir as premissas no item, na verdade é 2.2.5, tá? Ou seja, contar com um médico apto a tratar as intercorrências do exame. O serviço que administra doses terapêuticas de radiofármacos com internação deve possuir equipe de enfermagem com capacitação específica. O serviço que produzir radiofármacos para uso próprio deve possuir farmacêutico capacitado, e os registros dessa capacitação devem ser mantidos, né? Também nós procurei trazer aqui um item core também da norma, que é o item 2.2.7, que fala que o serviço que realiza exames de estresse cardíaco ou sob sedação com injeção de contraste deve dispor para atendimento de emergência no próprio local ou em área contígua e de fácil acesso e em plenas condições de funcionamento, no mínimo, né, fala ali no seu item H, materiais e medicamentos para o atendimento dessas emergências, tá? Então, a gente tira aqui como coisas importantes dentro da questão de melhorar a segurança da prescrição, né? Que também estão dentro da parte de gestão de riscos e segurança do paciente. Temos que ter médicos aptos a tratar as intercorrências desses exames, ou seja, esses exames devem ser acompanhados por médicos capacitados, pensando, né, no fato de acontecer uma possível intercorrência. Equipe de enfermagem capacitada, né, nós sabemos que nós temos medicações aí extremamente potenciais, né, para causar um dano no paciente. Então, a equipe de enfermagem ela deve ser capacitada e, de preferência, os registros dessa capacitação eles devem ser mantidos. Carrinho de emergência, né, obviamente. Eu tenho um risco ali potencial, então eu tenho que ter o carrinho, assim como diz no requisito 2.2.7, e uma estrutura mínima disponível para esse atendimento, que também ele vai discorrer ali no item 2.2.7.
E aqui eu procurei trazer 3 itens, né, que fazem parte da gestão analítica na realização de exames, que é o item 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6, né? Resumindo aqui, 3.2.4, ou seja, prescrição antes de tudo, né? Acho que isso, dentro da área hospitalar, tá muito bem consolidado. Você não medica um paciente se você não tiver prescrição médica, né? Se houver a necessidade de uma medicação além daquilo que o médico prescreveu, primeiro vai-se até o médico, ele faz a prescrição e depois nós administramos. E assim deve ser dentro do serviço de diagnóstico por imagem. Prescrição antes de tudo, né? Seja contraste, seja medicação, o médico ele deve prescrever antes de nós administrarmos as medicações. Haja visto as possíveis complicações, intercorrências que podem acontecer frente à administração desse contraste, desse medicamento, né? Ambiente, né? Fala a respeito de ambientes controlados, né? Lá no item 3.2.4 também, né? Ele fala de ambientes controlados. Aonde eu tenho a medicação, eu tenho que ter controles de temperatura e umidade, tá? Rastreabilidade dessa medicação e a checagem, né? Então, quando nós fazemos a prescrição e quando é feita a checagem desse medicamento pela equipe que administrou o medicamento, nós devemos anotar sempre o lote de validade, para que nós possamos ter uma rastreabilidade se acontecer alguma complicação, algo inesperado com o paciente, tá? Indicações e contraindicações, né? No item 3.2.5, ele fala que nós devemos ter, né, uma descrição clara, né? Então, devemos ter algo claramente definido e escrito para que nós possamos constatar as indicações e contraindicações para o uso de contraste. E a norma ela vai além ainda, ela fala que em caso de contraindicação, explicações devem ser dadas ao paciente e familiar, se esses estiverem presentes dentro da instituição. Deve haver registro dessa ação, seja no sistema, seja num livro de plantão, e no final desse requisito ainda fala que no laudo devem constar informações sobre essa contraindicação. Então, às vezes o paciente chega com um pedido para realizar um exame com contraste e no final ele sai com um exame sem contraste, possivelmente gerado pela condição, né, de contraindicação do contraste. Então, existe a necessidade dessa informação constar no laudo para que o médico solicitante saiba o porquê ele solicitou um exame com contraste e o exame, de repente, foi realizado sem contraste, tá? Ele fala também, né, no item seguinte, que é o item 3.2.6, que deve haver, aliás, para contraste de uso fracionado, deve haver comprovação de segurança e não contaminação conforme relatório do fabricante, né? Então, deve haver um procedimento padrão descrito para o uso correto do sistema. Então, devemos ter, né, um procedimento documentado que oriente, né, a montagem de todo o sistema. Aqui falando um pouquinho das bombas de injeção de contraste, né, nós devemos ter um procedimento documentado que trata da forma, né, pode ser na forma de uma instrução de trabalho, pode ser na forma de um procedimento operacional padrão, que vai dizer a respeito de como eu vou fazer passo a passo a montagem do sistema, né, para garantir a não contaminação desse sistema, né? Hoje nós sabemos que nós temos aí sistemas, né, com válvulas anti-refluxo, ponteiras, né, que eu conheço como patient set, né, que elas contêm válvulas anti-refluxo como forma de garantir, né, a não contaminação desse sistema. Então, isso nos dá a possibilidade de um sistema único atender demais pacientes, né,
se eu tenho um mecanismo de proteção, se eu tenho, por exemplo, uma ponteira anti-refluxo para garantir que todo o sistema que vem anterior a ela não seja contaminado, tá? Mas para tudo isso, existe a necessidade que nós tenhamos, né, um procedimento documentado que oriente toda a equipe a respeito da montagem desse sistema. Ainda na meta 3, né? Essa talvez foi a maior meta que nós escrevemos aí. Fala a respeito do item 4.2.7, que os medicamentos com traços preparados devem ser identificados, tá? E no seu item 4.2.8, devem ser utilizados conforme a recomendação do fabricante, as condições de preservação e armazenamento e prazo de validade, né? Então, estou administrando o medicamento, eu vou administrá-lo, eu tenho que identificá-lo, né? Paciente, nome do medicamento, concentração, lote, né? A data e hora que eu preparei, quem preparou, né? Isso, repito novamente, né? Muito consolidado dentro das instituições hospitalares e que precisam ser executados também dentro do serviço de diagnóstico por imagem, né? Atenção aos prazos de validade, né? A instituição ela deve estabelecer aí um prazo para descarte dos seus medicamentos e materiais com prazo atrelados ao prazo de validade, né? Melhor dizendo, né? Ou seja, eu vou desprezar a minha medicação com 3 meses antes do seu vencimento, né? E esse descarte, né, não deve ser feito, né, em caixas Descarpac, né? O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde, ele diz que esses tipos de medicamento eles devem ser encaminhados em destinação adequada, né, e com comprovantes dessa destinação final para evitar a questão de contaminação de solo e demais coisas, né? E jamais, né, trocar ou emprestar esses medicamentos, tá? O medicamento, o material, ele é da instituição. A rastreabilidade está garantida dentro da instituição. Se eu emprestar uma dipirona para um outro serviço, aonde está a rastreabilidade desse serviço, né, frente àquele medicamento? Ou se eu trocar, né, tô com 3 dipirona aqui que vão vencer o mês que vem, usa você que você usa bastante e me dá 3 aqui, né? Não podemos fazer isso de forma alguma, porque nós perdemos a rastreabilidade desse medicamento, né? Então, nas auditorias eu costumo, algumas vezes, né, vou na área assistencial, pego um lote e uma validade de um determinado produto. Depois eu vou no setor de compras, né, e peço, né, a nota fiscal e os registros de saída de recebimento e saída desses produtos de acordo com aquele lote e aquele prazo de validade que ali está estabelecido, tá? Assim como um auditor, de repente, pode fazer, a vigilância sanitária local pode muito bem fazer isso dentro de um serviço. Então, de forma alguma, tá? Trocar ou emprestar medicamentos destinados aos pacientes. Assegurar, né? Meta 4. Assegurar a cirurgia em local de intervenção e pacientes corretos. Nós temos um item dentro da gestão do atendimento e outro dentro da gestão analítica de realização dos exames, né? Então, eu tenho que garantir, né, que o local aonde vai ser feito o procedimento, né, deve ser o local que está no pedido, né? Então, no caso de divergências, tá? Não realizar o exame, né? Você corre o risco de estar fazendo um exame no local onde não está sendo indicado pelo médico solicitante. É a mesma coisa do que você fazer um exame sem pedido, né? Não existem alternativas de, vou dar um termo para o paciente assinar para ele ser responsável. Essas alternativas não funcionam, né? Se a gente for ver no aspecto jurídico, elas não funcionam, né? Então, biópsias, punções e artrorressonância talvez estejam mais nesse escopo aí, né? De procedimentos que precisam
ter o seu local de intervenção, procedimento e pacientes corretos, né? Dentro do hospital nós temos lá um momento de time-out, onde para-se tudo e faz uma conferência através de um checklist, mas dentro da área de diagnóstico por imagem, devido à rotatividade, isso acaba não acontecendo e talvez torne-se, isso pode travar um pouco o andamento da agenda. Mas existem outras possibilidades que você pode, né, fazer uma identificação de lateralidade, você pode, com a identificação lá correta do paciente, garantir que é aquele paciente, né, e garantir que o exame vai ser realizado no local correto, né? Existem algumas instituições que demarcam a área, né, onde vai ser realizado o procedimento, com canetas permanentes, ou até mesmo com etiquetas, né? E o mais importante de tudo isso é você manter os registros de todo esse atendimento, né? Para que questionamentos que posteriormente possam surgir, nós estejamos respaldados frente a qualquer questionamento, tá? Meta 5 fala a respeito de higienizar as mãos para evitar infecções, né? É um item core que está no item de gestão de riscos e segurança do paciente, no seu requisito 2.2.8, que fala que nós devemos ter um programa de educação continuada com foco na higienização das mãos, em conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde e da OMS. O programa deve apresentar todas as ações institucionais relacionadas à higienização de mãos, bem como cronograma, execução de treinamentos com periodicidade anual. A equipe de serviço deve atuar em conformidade com o programa, né? Então, além da norma 2.2.8, nós temos diretrizes da OMS desde 2005 que falam a respeito do programa de higienização de mãos, né? A instituição deve ter uma política descrita a respeito da higienização de mãos, cronogramas de treinamentos devem estar disponíveis, né, para que nós possamos identificar e que esses cronogramas eles estão sendo cumpridos, né, e evidências desse treinamento e registros devem ser mantidos, tá? Se nós formos mais além, né, existem instituições que usam indicadores, né, que falam a respeito do consumo de álcool gel e consumo de sabonete líquido, né? Toda vez que eles observam que a curva de consumo ela cai, eles aplicam treinamento, né? Então é interessante, né? A própria diretriz da OMS 2005 ela sugere que seja feito esse controle, né? Mas fica a critério da instituição definir, né? Se vai usar essa metodologia, esses indicadores para também identificar fora do cronograma momentos em que haja necessidade de treinar a sua equipe. Item 6, reduzir o risco de quedas e lesões por úlcera de pressão. Item 2.2.1, que está dentro da gestão de riscos e segurança do paciente, fala a respeito de uma metodologia de gerenciamento de risco, e que inclui ali dentro dessa metodologia os riscos assistenciais, né? E o item 4.5.3, que está dentro do escopo de higienização e de artigos e superfícies, que vai falar a respeito do risco de queda do paciente, né? Então, primeira coisa, né, em acordo com o requisito 2.2.1, os riscos relacionados à queda do paciente, eles devem estar mapeados na sua matriz de risco, né? Hoje, uma das matrizes mais utilizadas dentro da área da saúde é a HFMEA. Então, dentro do HFMEA, você vai mapear esse risco, estabelecer barreiras para que a queda, né, o risco de queda ele seja mitigado dentro da instituição, né? Nós devemos acompanhar esses riscos, né, periodicamente. A instituição estabelece de quanto em quanto tempo esses riscos eles vão ser acompanhados, e auditorias também, né, assim como na questão de identificação do paciente, elas podem ser feitas para
identificar se os colaboradores e toda a equipe ela está envolvida, né, na questão de mitigar esses riscos, né? Outra medida importante é que esses pacientes dentro da instituição, eles devem ser sinalizados de alguma forma, seja com pulseiras de identificação, seja com etiquetas de cores, né, ou qualquer outra metodologia que garanta a segurança do paciente. Então, esses pacientes devem ser devidamente sinalizados, tá? E medidas para evitar lesões, né, falando aí da questão de úlcera de pressão, mas dentro do nosso serviço, né, dos nossos serviços de diagnóstico por imagem, dificilmente a gente vai ter uma úlcera por pressão, não vejo um cenário onde isso pode ocorrer, mas nós temos os riscos de lesões durante a realização de exames, né? Então, um exemplo, o paciente, durante o exame de ressonância magnética, ficar encostado no gantry, isso pode gerar queimaduras e medidas para que isso não aconteça devem ser tomadas, e até mesmo, né, se puder descrever um procedimento a respeito disso, seria extremamente importante, né, de forma que nós possamos mitigar esse risco. E temos ainda, né, dentro da gestão da infraestrutura, radiação e segurança, deve haver acesso para pacientes e profissionais com dificuldade de locomoção e acesso para pacientes que necessitam de locomoção por maca. Aí ela discorre de mais para frente, mas o importante é esse início, né? Deve haver acesso para pacientes e profissionais com dificuldade de locomoção. No seu item 5.1.6, que fala na gestão da infraestrutura, radiação e segurança, né? Uma característica muito encontrada nas clínicas de diagnóstico por imagem é que elas começam pequenas e elas vão crescendo, 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 e as suas estruturas, elas acabam trazendo um risco potencial para esse tipo de paciente, né? Principalmente para o paciente idoso, que tem o maior risco de queda. Obviamente que nós temos outros tipos de paciente, mas nós devemos identificar esses riscos, né? Mapear esses riscos, né? E uma coisa que também é extremamente importante dessa gestão é estimular a equipe a notificar, né? A notificar situações que podem ter ocorrido com pacientes, ou até mesmo quase erros, né? Que podem acontecer, né? Dentro da instituição, e ninguém melhor do que colaboradores que estão na operação para enxergar isso, né? E notificar para que a instituição, a comissão de gerenciamento de risco ou o núcleo de segurança do paciente possa tomar as medidas aí cabíveis para mitigar esse risco, né? E também como outras metas aí, a realização de auditorias para evidenciar se esses pacientes realmente estão sendo acompanhados, se eles estão sendo identificados frente ao risco. Ok? Queria agradecer a todos, né, e estamos abertos aí a perguntas. Muito bom, André. Olha só, tem... Muito bom, André. Bom, quem quiser perguntar, gente, abre o microfone. Nós estamos aqui com 43 participantes. Obrigada, gente. Boa noite para quem eu não dei boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Aqui é bom que a gente consegue falar, consegue ver vocês. Lá no YouTube a gente não conseguia. André, tem bastante elogio. Excelente, André, tendo em vista que a meta 2 é a mais difícil de ser atendida. Todos os pontos levantados são importantíssimos. Obrigada, viu, Tuane? Obrigado, André. Show de bola. Muito Valeu, Samuel. interessante isso, André. Indicadores é tudo. A lavagem das mãos é fundamental para evitar contaminações cruzadas. Muito bom. Palestra muito rica. Obrigada, gente. André, muito claro nas suas apresentações. Tem uma pergunta aqui, André. Posso falar? Pergunta. Quem está falando? Oi, boa noite. Meu nome é Gislene. Eu queria tirar uma dúvida sobre a questão da lateralidade. Quando o pedido vem lá para a gente da área da ressonância, por exemplo. A ressonância de ombro, se não tem lateralidade, essa questão do termo, que a gente tem um termo do paciente falando qual que é, não é legal?
Sim, nós entendemos que dentro do serviço de diagnóstico por imagem, nós devemos atender a solicitação médica, né? Então, a partir do momento que nós fazemos um exame divergente à solicitação médica, nós não estamos realizando aquele exame, né? Então, mesmo que eu já vi muitas instituições que acabam criando termos onde o paciente, entre aspas, assume essa responsabilidade, né? Mas isso pode gerar questionamentos não só, né, jurídicos do próprio médico solicitante e também, né, ficam questionamentos por parte de convênio, faturamento. Então, são situações que devem ser evitadas. Entendi. Que é o que acontece bastante, né? Quando tem assim articulações, o paciente fala que é um lado e o médico outro, e aí acaba que tem vezes que até o exame é suspenso até as coisas se encaixarem, né? Sim, perfeito. Beleza, obrigada, André. Nada. André, Oi. oi, Verônica, tudo bem? Oi, Verônica, tudo bem? André, então é errado ter esse documento e o paciente assinar e colocar essa lateralidade legalmente, isso? Sim, não existe um respaldo, né, que garanta que o paciente ele assume responsabilidade pelo seu exame diagnóstico, entendeu? Porque assim, vem no pedido lá, vamos dar um exemplo, lesão do manguito rotator, né? Aí tá lá, lançado como articulação, vem na guia, mas não vem o lado. Aí o paciente sabe que é direito, mas aí não tem. Ele tem que retornar ao consultório médico e o médico colocar, é isso? Sim, a situação mais correta é você pedir para esse paciente retornar ao médico solicitante que faça a correção desse pedido médico, né? Obviamente que alguns serviços acabam tendo contato com o médico solicitante e muitas vezes isso acaba resolvendo-se até administrativamente dentro da clínica, né? Mas o posicionamento correto é pedir para que esse paciente retorne, refaça o pedido e reagende seu exame. Entendi. Outra pergunta que eu tenho também, acerca do atendimento a pacientes com um histórico de tentativa de autoextermínio. A sala de tomografia e ressonância, normalmente, né, a ressonância é uma gaiola, tem, né, todos os seus aparatos, a tomografia tem o teto vedado também, né, tem as proteções. A gente precisa ter algo documentado ou algo descritivo dessa assistência que a gente precisa prestar dentro da radiologia a esse paciente? Isso fica muito a critério da instituição, tá? Não existe uma obrigatoriedade para esse tipo de paciente, mas fica muito a critério da instituição, né? Eu falo que é importante que toda instituição mapeie os seus processos, né? E quando você mapeia o processo, você identifica essas situações e para que você garanta a segurança, né, desse mapeamento e que ele seja realizado da forma correta, essas situações elas acabam sendo descritas de alguma forma, seja numa instrução de trabalho, seja numa política, né? Então, fica muito a critério da própria instituição, mas que possivelmente, se tiver um mapeamento de processo adequado, assim, de alguma forma, essa situação ela vai ser encontrada dentro do mapeamento e, de alguma forma, ela vai ser descrita. Entendi. Tá bom, obrigada, tá? Parabéns pela aula. Obrigado. Tem uma pergunta da Tuane aqui também, André. Como Sim. que você tem visto os registros das notificações nas clínicas? É difícil, né, clínica de imagem, fazer notificação aí de eventos? Como que você tem visto isso aí nas auditorias que você tem feito? Sim, talvez é um dos gaps aí que existem dentro do serviço de imagem, né? Mas eu falo que isso é educação continuada, né? A gente observa que quando a gente vai lá, dá um treinamento, orienta, a equipe notifica, né? Aí
a curva vai baixando de novo, assim como o sabonete líquido e o álcool, né? A curva vai baixando. Baixou a curva, gente, treinamento novamente, né? Então, por isso que é importante que os serviços tenham, né, programas de educação continuada, para identificar, né, essas situações, e que treinamento vai ser algo constante para que, principalmente, esse calcanhar de Aquiles que tem, né, dentro do sistema de gestão da qualidade, que a equipe não entender a importância de notificação, para que eles possam ser abordados, né? A minha experiência diz que toda vez que a gente aplica treinamento, notificação aumenta, então eu tenho que diminuir a periodicidade desses treinamentos. Tem uma outra pergunta da Eline. A rastreabilidade, qual o período de guarda na unidade? Eu acho que é isso, Eline, eu não entendi muito. Você quer saber da rastreabilidade, período de guarda, do que? De prontuário? Você está por aí? Acho que é dos registros da rastreabilidade, né? Ah, tá, registro das rastreabilidades. Isso, se tem um período de guarda, boa noite. Se tem Boa algum noite. período de guarda específico exigido para constar na unidade? Uhum. Eu não sei eu desconheço se tem alguma legislação que aborda o assunto na questão da guarda desses registros, tá? Mas eu vou te falar o que a gente tem visto nos serviços aí afora, né? Eles definem dentro da gestão de documentos, no sistema de gestão da qualidade, a periodicidade de guarda desses documentos, tá? Então, normalmente, né, o que a gente tem mais vistos aí, creio que os outros auditores também, é o prazo de 5 anos para esse tipo de registro, tá? Então, pelo menos 5 Perfeito. anos a guarda desses documentos para que, se houver necessidade de alguma auditoria ou alguma visita, a gente tem eles disponibilizados. Ok, obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite. Gostaria de tirar uma dúvida sobre Meta 1, né? Envolve. Eu gostaria de saber, quando se refere a número de atendimento, né, do dia, se eu considerar a junção dos caracteres ID do paciente mais data de realização do exame, eu consigo associar isso a número de atendimento ou, de fato, tem que ter um número específico? Não, você pode, essa é uma forma, tá? Você quer dizer que o número inicial seria o número de prontuário e depois os números sequenciais que seria o atendimento, que seriam a data desse atendimento, né? Isso, a junção, né, desses dois caracteres, que seria a identificação do paciente, que é o número de prontuário, Uhum. de realização do exame e também o horário, né? E a unidade, se a clínica tiver mais de uma filial, por exemplo. Sim, a única Sejam- coisa que aí você precisaria analisar é se cada exame dentro da sua instituição, ele gera um número de atendimento, entendeu? Então, se ele vai fazer um ultrassom, uma ressonância e uma mamografia, né? Se você só colocar a data como um número de atendimento, você está gerando uma data só para três atendimentos, vamos dizer, né? Mas isso também fica a critério da instituição. O que importa é eu ter a rastreabilidade o mais rápido e ágil possível quando eu necessitar. Certo. Ok, obrigada. E a norma exige, no mínimo, 2 indicadores, né? 2 identificadores aí para o atendimento ao paciente, no mínimo, né? Vamos Isso. ver, deixa eu ver o que mais aqui. Temos mais perguntas? Tem só um comentário aqui da Juliana. É visto com bons olhos os serviços que identificam os pacientes de forma mista. Algumas modalidades de exames com pulseira, maior permanência e troca de roupa no serviço, e outra com etiqueta curta permanente. Ah, não, uma pergunta. A Juliana está perguntando se é visto com bons olhos que identificam os pacientes de forma mista. Alguns com pulseira e outros com etiqueta. Pergunta da Juliana. Não vejo problema. O importante é o paciente estar devidamente identificado e que as conferências, durante todo o processo de atendimento, elas sejam realizadas. Tem aqui, a etiqueta apenas é válida?
Sim, desde que ela esteja atrelada, né, desde que ela contenha as informações no mínimo, né, dos 2 identificadores que a instituição definiu, né? Então, se você definiu ali nome completo e data de nascimento, a etiqueta ela tem que constar essas informações para que a gente possa fazer a conferência. Excelente. Bom, gente, finalizamos aqui o nosso tempo. Queria pedir para você tirar se você conseguisse tirar a apresentação, André, para ver se a gente consegue tirar uma foto de todo mundo. Sim. Vamos só a última pergunta, André, mas se você quiser ir tirando a apresentação, a última pergunta aqui. A Alessandra pergunta se a etiqueta apenas é válida e o risco pode ser cirurgia apenas na etiqueta? É isso? Não consegui identificar aqui o que você escreveu, Alessandra, se você estiver por aí. Acho que você escreveu rápido aqui. Deixa eu ver. Apenas a cor na etiqueta. E o risco pode ser apenas a cor na etiqueta, é isso? A dúvida? Sim. Também não vejo problemas, né? Por exemplo, você pode identificar o paciente com risco alérgico, cor vermelha, né? O paciente com risco de queda, cor amarela, né? Sem problemas, tá? Essa identificação, ela é suficiente para que a equipe possa ali bater o olho e identificar o risco que aquele determinado paciente tem. Muito bom, era isso. Gente, vou tirar uma fotinho aqui de todo mundo. Doutora Silvana, tudo bem? Tá por aí? Muita gente aqui. Muitos rostinhos aí conhecidos. Laura, tudo bem, Laurinha? Tá bem? Rosa, tudo jóia com você? Muita gente aí conhecida. Vou tirar uma fotinho aqui, tá, gente? Pra gente postar. Todo mundo, 1, 2, 3. Deixa eu ver, tem mais gente entrando aqui. 1, 2, 3 e... Câmera bloqueada, não tem problema. Quem não conseguir, peraí, que eu vou de novo aqui, peraí. 1, 2, 3 e... Muito bom, gente. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. André, foi incrível, muito boa. Tivemos 43 participações simultâneas aí. Foi muito, muito importante aí esse tema a gente trazer. E dizer para vocês que a gente vai ter um curso que o André, que está ministrando esse curso aí de práticas assistenciais. Daqui a pouquinho vai sair nas nossas plataformas aí. O curso foi gravado pelo André. E a gente vai ter alguns testes no final do curso, então fiquem atentos aí às nossas redes sociais. Oi, Carlos, tudo bem? Fiquem atentos aí às nossas redes sociais que a gente vai fazer a divulgação desse curso aí que foi ministrado pelo André. Tá bom, Michele? Tudo bem, querida? Então tá bom, gente. Queria mandar um grande abraço aí para vocês. Boa noite e muito obrigada pela participação, André. Um beijo. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.